Amém. Amém. Aleluia. Graças ao Senhor, nós estamos aqui 6 meses depois. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós sabemos que viver nesse mundo tem sido cada vez mais difícil. E ser um jovem cristão nesse mundo é cada vez mais difícil. Nós sabemos o que vocês têm passado, sabemos como vocês têm se sentido. E a comunhão desse semestre, nessa conferência com os universitários, tem esse tema: formados na pressão. Nós sabemos que vocês vivem sob pressão. O mundo de hoje é um mundo que pressiona os cristãos principalmente. Na verdade, cada vez que o tempo passa, quanto mais o fim da era se aproxima, quanto mais se aproxima o fim dessa era, mais difíceis se tornam os dias. Isso é um sinal da volta do Senhor. Um dos sinais que o Senhor está voltando é que as coisas ficam mais difíceis. E a gente sabe, especialmente no meio universitário, nós temos um ambiente hostil, um ambiente cheio de imoralidade, um ambiente cheio de incredulidade. O ateísmo é algo que impera, não apenas nas universidades, mas ali principalmente. É onde vive-se em função de tantas ideologias que têm sido criadas, baseadas em ensinamentos humanos, nas filosofias humanas. Eu sei que tudo isso pressiona você. Muitos de vocês nasceram e cresceram na vida da igreja. Levanta a mão aí, quem nasceu ou veio bem novo para a vida da igreja? Levanta a mão. Quase todos, se não todos. Quem veio já agora, na época da universidade ou coisa assim? Levanta a mão. Bem poucos. A fé de vocês muitas vezes é golpeada. Isso exerce pressão sobre vocês. Não só isso, também você tem pressão para entrar na faculdade. Quando está fazendo vestibular, a pressão é para entrar. Aí depois, quando você entra, graças a Deus, entrei, maravilhoso e tal. Aí a pressão começa a ser para sair. Aí você tem que se formar. Cada semestre é uma luta, prazos, aulas. E quando você chega no final da universidade, quando você se forma, é outra pressão. O mercado de trabalho está cada vez mais difícil. Tudo isso nos pressiona. Nós sabemos disso. Queria ler com vocês 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5. São bem conhecidos esses versículos, mas eles nos ajudam a perceber o tempo em que nós estamos vivendo. Sabe, jovens, nós precisamos perceber qual é o tempo. Precisamos perceber que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que foi descrito na palavra de Deus como os últimos dias. Nós não estamos vivendo qualquer tempo. Nós não estamos vivendo qualquer momento na história da humanidade. Nós estamos vivendo os últimos dias. Eu quero que você, ao ler esses versículos agora, você considere o que você tem visto, o que você tem visto por aí, especialmente no seu ambiente universitário. Aqui diz, sabe, porém isso, nós precisamos saber isso. Essa tarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abra os olhos, para nós sabermos em que tempo estamos vivendo. Sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis.
Está difícil, não está? Ou é só para mim? Sabe, irmãos, eu vou falar para você. Está difícil. Não pensa que está só difícil para vocês. Para nós também está difícil. Não pensa que é difícil só para vocês buscarem o Senhor. Nós também enfrentamos dificuldade. Há um ambiente nesse universo, um ambiente pesado, um ambiente de dificuldade. É difícil buscar o Senhor, é difícil orar com intensidade, é difícil buscar a palavra com constância. Todos nós sofremos isso. Eu sofro isso. Todos nós sofremos isso. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. E por que esses tempos são difíceis? Porque os homens são egoístas. São avarentos, amam o dinheiro. Egoístas, amam a si mesmos. Jactanciosos, são orgulhosos. São soberbos. São arrogantes. Blasfemadores, falam contra Deus. São desobedientes aos pais. Cada vez mais, os pais e os seus conselhos são ignorados nessa geração. Cada vez mais, a experiência dos mais velhos é ignorada. São desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Recentemente, nós vimos agora no final do ano, com irreverência para blasfemar contra Deus. Esse é o ambiente desse mundo. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Quem faz o bem é criticado, quem faz o bem é mal visto. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, tem uma aparência de piedade. Algumas pessoas têm essa aparência. O politicamente correto, né? Aparentemente está sendo complacente, está sendo incluindo os outros. É uma aparência de piedade, mas nega o poder da piedade. Nega o poder de Deus, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Pesado, né? Pesado, irmão. Vai começar a falar dessas coisas tão pesado assim. Mas é o mundo que nós estamos vivendo, não é? Eu quero dizer, irmãos, que nós reconhecemos a pressão que vocês têm vivido. Nós sabemos que vocês têm vivido sob pressão. E essa tarde eu queria ainda falar com vocês um pouquinho sobre essa questão. Essa pressão, em primeiro lugar, Deus sabe que você está passando por pressão. Deus sabe o que você tem sentido. Deus sabe que você está debaixo da influência desse mundo tão tenebroso. E eu quero dizer para você, que Deus tem um recado para você. E o recado de Deus é que Ele quer te dar sua paz. Em João capítulo 14, versículo 1, fala assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Aleluia. Não fiquem com medo. Não fiquem preocupados demais. Não se desesperem. Creiam em Deus. Amém? Que tal você falar isso para quem está do seu lado? Creia em Deus. Creia em Deus. E creia também nos profetas que Deus enviou.
Naquela ocasião era Jesus. Hoje nós temos os profetas de Deus na igreja. Creia na palavra dos apóstolos. Creia na palavra que tem sido falada na igreja. Isso vai ser a sua salvação. Amém? E eu queria ressaltar aqui e mostrar para vocês um jovem cuja história teve muito a ver com o início da igreja e de muitas igrejas na época de Paulo. Um jovem que vivia sob pressão e que recebeu uma carta escrita para um jovem sob pressão. 1 e 2 Timóteo são duas cartas que foram escritas para um jovem vivendo sob pressão. Timóteo era um jovem, e ele estava ali no meio de um ambiente muito hostil. Pessoas incrédulas, pessoas distraídas da fé, pessoas que aparentavam ser uma coisa, mas eram outra. Ele era um bom jovem. Em Atos 16, fala que Paulo, ao viajar ali por Listra, Derbe, Icônio, por aquela região, ele ouviu falar dos irmãos de um jovem que tinha bom testemunho. Ele era um bom jovem na vida da igreja. Isso não é uma analogia, é uma verdade. Ele era mesmo um jovem que vivia a vida da igreja com os irmãos, e os irmãos recomendavam Timóteo. E por causa disso, Paulo levou com ele. Mas houve um momento em que esse bom jovem começou a sucumbir à pressão. Em 2 Timóteo nós vemos que Paulo falou para Timóteo, para ele avivar o dom de Deus que estava nele. Falou: olha, você tem um fogo dentro de você, mas que precisa ser avivado, o fogo apagou. Timóteo, que era um jovem tão positivo, tão bom, tão promissor, ele apagou. O ambiente em que ele estava o pressionou tanto que ele acabou apagando. Além disso, Timóteo teve gastrite. Quer dizer, não sei se era gastrite, mas alguma coisa séria no estômago ele teve. Porque Paulo falou para ele: esses problemas que você está tendo no estômago aí, toma um pouquinho de vinho. Claro, naquela época eles não tinham omeprazol, essas coisas, né? Não vá você tomar vinho por causa do estômago. Mas jovens, o que eu quero dizer é que ninguém está livre de sofrer pressão e até mesmo de enfraquecer no meio delas. Todos nós passamos por isso. Mas graças a Deus, porque na igreja nós temos muitos Paulos. Eu queria ler com vocês agora alguns versículos. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 5, falam assim, ó. Isso aqui, ó, eu quero que você leia esses versículos. Você é Timóteo. O ambiente em que você vive. Timóteo estava na igreja em Éfeso, numa condição difícil, uma situação complicada, com irmãos caindo em coisas muito negativas. O ambiente em que ele estava era difícil, assim como o ambiente universitário hoje também é difícil. E havia um Paulo que se preocupava com ele. Agora eu queria ler esses versículos, mas eu quero que você, ao ler esses versículos, assuma a posição de Timóteo, sabendo, eu quero mencionar algo, irmãos, por que Deus deixou essa carta chegar, resistir ao tempo, resistir às situações, para chegar na sua mão hoje? Porque Deus permitiu que 1 e 2 Timóteo ainda estivessem aqui hoje. Certamente é porque Deus se preocupa com você. Certamente é porque Deus sabe o que você passa na sua universidade. Deus permitiu que 1 e 2 Timóteo estivessem na Bíblia hoje, porque Ele sabia
que jovens, nos finais dos tempos, sofreriam uma pressão forte, e que precisariam das palavras que foram escritas nessa carta, para esse jovem. Essas palavras foram escritas para você. Tá certo? Isso é importante, você ter essa atitude ao ler o que nós vamos ler, tudo que nós vamos ler daqui para frente. Tá certo? Amém? Então aqui, versículo 3, 2 Timóteo 1:3, fala: dou graças a Deus. Isso é Paulo falando. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar, agora que eu quero que você preste atenção, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Jovens, tem gente orando por você. Eu não sei se você vai às reuniões de oração. Talvez você não consiga ir às reuniões de oração por causa de aulas, por causa de compromissos, ou talvez até porque você está desanimado. Eu quero dizer para você, ali há irmãos que estão orando por você. Os irmãos que servem os jovens na sua igreja estão orando por você. Os pais que são convertidos, que são irmãos na vida da igreja, te garanto, oram por você. Seus pais que talvez estejam em outra cidade, longe de você, estão orando por você. Incessantemente, eles se lembram, todos os dias, todos os momentos, eles lembram de vocês nas suas orações. E eu quero dizer para vocês, que nós também oramos por vocês. Nós estamos preparando essas poucas horas que estamos com os universitários aqui, desde o final da última conferência de jovens, e nesse período nós temos orado por vocês. Vocês não estão sozinhos. Talvez você seja o único irmão na sua universidade. Saiba, você não está sozinho. Lembre-se, você não está sozinho. Amém? Versículo 4. Lembrado das tuas lágrimas. Nós sabemos que alguns de vocês derramam lágrimas, por causa do momento em que estão vivendo. Mas sabe, irmãos, quando nós pensamos nesses sofrimentos, nós pensamos, tomara que nós encontremos eles na próxima conferência, porque nós queremos vê-los, nós queremos falar com eles, nós queremos ter comunhão com eles. E eu quero já dizer para vocês, todos nós temos servido vocês nas conferências de jovens, nós estamos aqui para ter comunhão com vocês. Podem nos procurar, porque nós queremos ver vocês cara a cara, queremos ter comunhão com vocês, queremos orar por vocês. Nesses dias que nós vamos estar aqui na instância juntos, se vocês precisarem, nós queremos orar por vocês. Se vocês precisarem, nós queremos ouvir vocês. Nós somos um com vocês. E queremos dizer que nós vamos chegar juntos até o final, até o dia da volta do Senhor. Aleluia! Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por te ver, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Sabe, irmãos, às vezes a gente conversa com algum jovem universitário, e o que eles dizem para nós é, tá difícil, olha, eu não estou bem não, tá muito difícil. Sabe, eu admiro isso, porque é um jovem que tem uma fé sem fingimento. Quando está difícil, não mascare as coisas, não pense que o tempo vai cuidar. Se você precisa de ajuda, peça ajuda. Se está difícil, não diga que está fácil. Se está complicado, não diga que está simples. Você não precisa manter uma aparência, porque Deus sabe todas as coisas. E não tem situação tão difícil que Deus não possa cuidar. Não tem situação tão complicada que Deus não possa reverter. Deus nos deu a igreja para nós podermos passar por cada fase da nossa vida. E não é na universidade que vai ser diferente. Amém? Fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice,
e estou certo de que também em ti. Amém. Essa fé está em nós. Essa fé passou por tantos irmãos, por tantos filhos de Deus, e até mesmo pelos nossos parentes, pelos nossos pais, e hoje essa fé está em nós. Amém? Essa fé está em você. Embora você passe por sofrimentos, essa fé está em você. Aleluia. Graças ao Senhor. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Demonstra o sentimento que Paulo tinha com respeito a Timóteo. Ele fala, quando ele está começando a carta, né, claro, ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador. Jovens, Cristo Jesus é o nosso Salvador. Fala de novo, Cristo Jesus é o meu Salvador. Fala mais uma vez, Cristo Jesus é o meu Salvador. Você está precisando de salvação? Ao pensar no seu semestre passado, você precisa de salvação? Eu quero dar uma boa notícia para você. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Amém. Hoje à tarde, Ele é o seu Salvador. Ele quer salvar você, quer suprir você, quer fortalecer você. E aí, Deus nosso Salvador e Cristo Jesus, a nossa esperança. Aleluia. Ele também é a nossa esperança. Tem esperança para nós. Que tal você falar para quem está do seu lado, tem esperança para mim? E esse Paulo, ele está escrevendo a Timóteo, a você, verdadeiro filho na fé. Com quê? Com graça, misericórdia e paz. Hoje à tarde, nós queremos dizer para você, graça, misericórdia e paz. A nossa oração essa tarde por vocês, é que Deus conceda a graça dele para vocês, para que Ele mostre para vocês a sua misericórdia, e também conceda a vocês a sua paz. Você talvez tenha chegado aqui numa condição difícil, mas é isso que Deus tem para dar para você essa tarde, graça, misericórdia e paz. Sabe, irmãos, sofrimentos são para formar a nossa pessoa. Deus está formando uma geração que vai enfrentar a volta do Senhor. Essa geração vai ser forte, mas como ela é produzida? Ela é produzida no meio dos sofrimentos. Nós nunca vamos viver sem pressão, a pressão sempre vai estar aqui. O irmão Esdras costuma falar, né? Que ou você está acabando de sair de um problema, ou você está no meio de um grande problema, ou você já está entrando num novo problema. Não é assim? Ou você está no meio de um problema, ou você está saindo de um grande problema, ou você já está entrando num novo problema. Mas irmãos, porque a pressão sempre vai estar aqui. Nós nunca vamos viver tranquilos, como nós cantamos. Deus não prometeu um céu sempre azul, um mar de rosas, brisa tranquila, brisa quentinha. Não, vai ter momentos de inverno, momentos de vento frio, momentos duros, difíceis. Mas nesses momentos, nós temos um Pai de misericórdias e um Deus de todo encorajamento. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 1. Ó Senhor Jesus, como é que está o tempo? Amém. Uau. 2 Coríntios, capítulo 1. Versículos 3 a 5, fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, e o Deus de toda consolação. Consolação
também pode ser traduzido por encorajamento. É Ele que nos conforta, que nos encoraja em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Aleluia! É Ele que nos conforta, é Deus que nos encoraja. Jovens, não espere encorajamento no mundo, não espere que o mundo te encoraje, não espere que as coisas do mundo sejam favoráveis a você. É Deus quem nos encoraja, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Quando Ele nos consola, nós conhecemos a sua pessoa. Querido irmão, querida irmã, Deus quer que você conheça Ele de uma maneira especial. Deus quer se revelar para você de uma maneira especial. Ele quer se dar a conhecer a você. Ele quer que você conheça um Deus que ninguém conhece, de uma maneira que os seus amigos, e vou até dizer, outros irmãos na igreja não conhecem. Onde Ele se dá a conhecer dessa maneira? É no meio dos sofrimentos. Por isso, encare o momento que você está vivendo, não como um momento para sua destruição, mas como uma oportunidade para conhecer um Deus diferente, para conhecer a Deus de uma maneira mais profunda, mais viva, mais real, a ponto de que quando você começar a falar de Deus para os seus amigos, eles reconheçam, cara, quando você fala de Deus, você se transforma. Cara, quando você fala de Deus, sua cara muda, seu semblante muda. Eu acredito que esse negócio deve ser muito bom mesmo. Eu não tenho coragem de viver o que você vive ainda, mas eu acredito que deve ser muito bom, porque quando você fala, tem algo diferente. Irmãos, as pressões fazem nós conhecermos a Deus de verdade, e nos tornam pessoas que podem consolar outros. Jesus é o Senhor. Agora eu quero só passar por alguns versículos, tá certo? Meu tempo está terminando. Para concluir, eu quero passar por alguns versículos. Eu quero gastar ainda mais alguns minutinhos para a gente ver esses versículos. Primeiro, Mateus 11, versículos 28 e 29. Todos esses versículos, eles mesmos vão falar. Mateus 11, 29. Vamos ler juntos? 28 e 29, perdão. 28 e 29. Fala: vinde a mim. Ouça, ao ler, vamos ler juntos, forte, leia forte. Jovens, é importante você ler forte. O pouco de força que você tem, você precisa usar para ler esses versículos. Use para ler. Leia e ouça enquanto você lê. Vamos ler forte? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Você está ouvindo o Senhor falar? Vinde a mim. Tem momentos que você se sente tão fraco, que você nem sequer vai ao Senhor. Jovens, é hora de aprender a invocar o nome do Senhor. Eu aprendi a invocar o nome do Senhor nos momentos de maior angústia da minha juventude, nos momentos de maior angústia da minha fase universitária. Eu aprendi a invocar o nome do Senhor, e eu conheci um Senhor maravilhoso, que me alivia, que me consola, que me fortalece e que me encoraja. Jesus é o Senhor. E agora, esse Paulo, escrevendo para um jovem sob pressão, ele deu alguns conselhos. Vamos ler 1 Timóteo,
capítulo 18, versículo 20. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 a 20. Por favor. Este é o dever de quem te encarrego. Ó filho, põe o seu nome aí agora, tá? Esse é o dever de quem te encarrego. Ó filho Lucas, ó filha Sofia, ó filha Mariana, ó filho Paulo. Esse é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. Ninguém disse que seria fácil, é um combate, é uma luta, mas houve profecias a seu respeito. Deus profetizou que haveria uma geração final, e essa geração é a sua geração. Lute firmado nessa promessa, lute firmado nessa profecia, combata o bom combate. É hora de lutar. Nós estamos juntos nessa luta, não lutamos sozinhos. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé. Amém. Nós cantamos simplesmente pela fé, mantendo fé e boa consciência. Nessa conferência é uma oportunidade para você restaurar a sua consciência. Se a sua consciência foi machucada, foi ferida, é hora de restaurar a sua consciência. Jovem, não faça nada que fira a sua consciência. A sua consciência é o que guarda você, é o que preserva o seu vaso. Quando nós fazemos algo que ofende a nossa consciência, a nossa vida vai embora, se esvai. É o momento de restaurar o nosso vaso. Aleluia! Estamos juntos para restaurar o nosso vaso, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Capítulo 4, vou pular alguns. Capítulo 4, versículo 13, até a minha chegada, aplica-te à leitura. Jovens, apliquem-se a ler a Bíblia, apliquem-se a ler o alimento diário, apliquem-se a ler os livros, e quero acrescentar, apliquem-se em ouvir as mensagens das conferências. Isso vai te fortalecer. Aplica-te, é preciso se aplicar, é preciso administrar o tempo, é preciso aproveitar o tempo de ócio, o tempo no ônibus, o tempo de espera numa fila. Jesus é o Senhor. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, e nelas seja diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. 2 Timóteo capítulo 4, e aí nós vamos terminar. 2 Timóteo 4, versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Vamos ler juntos esse versículo? Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. No meio universitário, as pessoas perderam a sobriedade. Eles creem nas teorias mais absurdas, mas não creem na palavra de Deus. Eles conseguem crer em coisas tão absurdas, mas não conhecem o Deus verdadeiro. Tu, porém, todo o mundo é diferente. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Nós sabemos que vocês passam por aflições, mas essa tarde e nessa conferência, nós queremos dizer para você: suporta as aflições. Faze o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Deus quer te entregar um ministério e quer te fortalecer para cumpri-lo cabalmente. Amém? Jesus é o Senhor. Jovens, estamos juntos com vocês. Sabemos da pressão que temos vivido, mas há uma maneira de nós termos suprimento no momento que estamos vivendo. Deus já nos deu o Espírito,
Deus nos deu a palavra, Deus nos deu a igreja. Jesus é o Senhor. Tem pressão, mas nós não estamos sozinhos. Jesus é o Senhor. Amém. Que tal a gente levantar? Então a gente levantar e em pequenos grupos, por 3 minutos, compartilharmos um pouquinho que a gente ganhou. E aí depois o Fábio vai ajudar a gente com algumas coisas práticas. Tá bom? Amém. Vamos ficar em pé e em 3 minutinhos compartilhar um pouquinho, compartilhares rápidos, sucintos, para a gente ter comunhão sobre essa palavra. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Amém? Amém? Bem, vamos nos sentar. Vamos agora para a segunda parte da nossa comunhão dessa tarde. A gente vai ter uma breve comunhão agora sobre alguns itens práticos atitudes que nós podemos tomar para lidar com essas pressões que foram faladas. Tá? Então a gente vai usar alguns slides aqui e já podemos passar. Por favor, segundo slide. Tá. Você se identifica com essa figura aí? Puxa vida. Quem passou pela monografia nesses dias sabe o que é que significa isso aí, né? Existe todo tipo de pressão na vida. Vamos passando. Olha só, mudanças elas podem ocorrer por causa de uma mudança de realidade. Você estava acostumado aí numa pegada, num ritmo, num passo, e de uma hora para outra a realidade muda. Essa mudança de realidade
por exemplo, do colégio para a faculdade, às vezes pode ocorrer um baque muito grande. Da faculdade para o mercado de trabalho. Puxa, essas mudanças de realidade bruscas, elas geram muita pressão sobre nós. Outro fator de pressão é o que nós podemos chamar de pressões sazonais. Final de semestre. Final de semestre é uma coisa singular, né? É diferente. Todo final de semestre, a pressão, a sobrecarga vem numa força maior. Essas pressões, elas vêm e vão. Vêm e vão. Metas do trabalho, para quem está no mercado de trabalho, de vez em quando você tem uma meta a cumprir, uma vez ou outra, dependendo da época do ano. Isso gera muita pressão. Muitas vezes nós não sabemos como lidar com isso. Mas o Senhor quer nos dar uma direção, quer nos aperfeiçoar. Amém? Veja essa fórmula aí. Não sei se o pessoal aí da engenharia já deu uma olhada nessa fórmula aí. Quando a gente chega lá na hidráulica, no terceiro ano da faculdade de engenharia, aí o professor vem, ou então o professor de mecânica dos fluidos vem. Pressão é igual a massa específica, a aceleração da gravidade multiplicado pela profundidade. Isso aí é a pressão hidrostática, não é? Quanto maior a profundidade, maior a pressão. Você deve lembrar que no passado, aqui nas reuniões, nas conferências de jovens, os irmãos aplicaram para a seguinte situação. O mundo é assim, quanto mais você se dá para ele, mais ele requer de você. Quanto mais profundo você está no mundo, mais é a pressão do mundo sobre você. Mas também há o aspecto, de acordo com o que nós acabamos de ver com o irmão Rafael, ele falou que nessa conjuntura de mundo em que nós estamos, as pessoas egoístas, arrogantes, blasfemadores, irreverentes, quanto mais profundidade eu tenho no Senhor, mais pressão também eu sinto. Então é outro aspecto dessa pressão. Independente do aspecto, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Vamos então trabalhar 5 itens para lidar com essa pressão. Vamos ao primeiro. Daí eu gostaria que você pegasse a sua caneta e a sua folha que você recebeu. Anote aí. Número 1, identificar o essencial e o acessório. Pode escrever nesse momento, dever de classe. Onde está lá o número 1, pode escrever. Identificar o essencial e o acessório. Esse aspecto, esse item é importante. Jovens, na nossa vida, nós precisamos aprender a identificar o que é essencial. E identificar também o que é apenas acessório. Isso vai nos ajudar a aprender a dizer não, quando realmente for necessário dizer não. Você é aquele que diz sim para todas as coisas? Ah, vamos participar do centro acadêmico? Vamos. Vamos participar do Grêmio Estudantil? Vamos. Vamos participar do grupo de teatro? Vamos. Vamos para o time de basquete? Ah, eu só tenho 1,30 m, mas vamos. Então, às vezes na faculdade ou na escola, você é aquele que diz sim para tudo. Aí você vai absorvendo muita coisa, e aí quando sobra algum tempo, você estuda. Mas você precisa saber que na época da formação, o essencial é estudar, tá certo? Eu acho que na minha época de graduação, eu fui o aluno mais sem graça que existia. Porque eu não participava do CA, nem do Grêmio, nem do time, nem do grupo. Eu apenas estudava. E, graças a Deus, o que se precisa nessa época é estudar, tá certo? Então, a gente precisa identificar o que é essencial em cada época da nossa vida. Qual a época da vida em que você se encontra? Identifique nessa época o que é essencial para você. Vamos a alguns exemplos. Exemplo 1, aquele livro velho é meu. Aquele livro é o sujeito, olha aí. E é meu é o predicado. Se a gente falar a frase, aquele livro é meu, já passou o sentido completo do que eu queria dizer. Tá? Isso aí são os termos essenciais da oração, o sujeito e o predicado. Agora, aquele livro velho é meu. O velho, ele deu uma qualidade, é um adjetivo, né?
ele é acessório. Se tirar a palavra velho, continua fazendo todo sentido. O velho é apenas uma adição, é apenas um acessório. O que não pode faltar é o essencial, mas o acessório, na maioria das vezes, não faz diferença, para que você parta desse ponto e chegue até o ponto final, tá bom? Se o livro é novo ou velho, não importa, o que importa é que ele é meu, tá? O segundo exemplo, está aqui essa moça, ela está com a sua roupa, o que é essencial? A blusa, uma blusa branca, com bolinhas pretas, e aí, ou uma calça, eu não sei, não dá para saber o que é. Mas só pelo jeito eu acho que é uma calça que vem até aqui, pela minha experiência. Isso aí é essencial. Para ela sair de casa, ela tem que ter esses itens. Agora, aquele brinco, se eu não tivesse mostrado agora para você, você não tinha nem notado. Quer dizer, as meninas notam mesmo, né? E ainda tem esse colar. Ela poderia sair de casa sem o brinco, sem o colar. Ela poderia sair, trabalhar, estudar, fazer tudo normalmente, sem os acessórios, desde que não falte o essencial. O que tem acontecido é que muitos têm se enchido de acessórios. E isso tem prejudicado até o que é essencial na sua vida, sabe? Aqui diz, para muitos, o maior peso de pressão é devido a acessórios. Aí eu queria me sentar na frente de cada um e olhar na bila do olho e perguntar, quantos acessórios você não tem colocado em cima de você? E isso, sem que você perceba, está exercendo pressão, roubando o seu tempo, tirando o seu vigor, drenando seus pensamentos. Nós temos que buscar uma vida mais simples, mais enxuta. Você pode encorajar quem está pertinho de você? Vamos buscar uma vida mais simples, mais enxuta. Vai. O ponto número 2, que nós vamos elencar aqui, você pode anotar agora na sua folhinha. Categorizar para priorizar. Escreva. Categorizar para priorizar. Você recebeu aí o que nós chamamos, o que se chama de matriz de Eisenhower. Essa folhinha, ela tem 4 quadrantes. Esses 2 quadrantes da direita são coisas importantes dentro do dia. São coisas importantes na vida. Só que o primeiro quadrante, além de ser importante, é algo que é urgente. E o segundo quadrante também é importante, mas é não urgente, tá? Então tem coisas na vida que são importantes, tem coisas na vida que não são importantes. Das coisas que importam, muitas delas é necessário fazer agora. E outras é possível programar, possível planejar. Vamos passar os slides aqui. Exemplos de coisas que são importantes e ao mesmo tempo são urgentes. Crises. Por exemplo, se eu falei alguma coisa, eu falei asperamente para minha esposa. Aí eu notei que a minha esposa ficou triste com o que eu falei. Aquilo ali é uma crise. O que é que eu preciso fazer? É importante resolver? Sim. E é importante resolver logo. Um casal não é nada interessante ficar com um problema durante o dia inteiro, durante vários dias. Tem que resolver logo. Problemas de relacionamento, a gente precisa resolver rapidamente. É um exemplo de crise. Outras coisas. Há reuniões que quando há convocação, rapidamente você tem que se apresentar. Problemas urgentes e inadiáveis, projetos com data marcada. Agora, nesse momento, eu gostaria que você pegasse a sua caneta e escrevesse aí no quadrante número 1, coisas que são importantes na sua vida e que são urgentes de serem resolvidas. Vai lá.
pelo menos 2 coisas. Não precisa se apressar, você terá 5 segundos. Muito bom. Segundo quadrante. Podem passar. O segundo quadrante são coisas na vida que são importantes, mas não tem essa urgência do agora. Prevenção. Toda prevenção é importante, embora não seja urgente. Criatividade. Criatividade é importante. Você precisa ter momentos para exercitar a criatividade. A recreação ou aprendizado é importante. O planejamento, o desenvolvimento de relacionamentos e a identificação de novas oportunidades. O quadrante mais importante é o quadrante número 2. São coisas na vida que são importantes e que você tem tempo para programar, tempo para planejar. Escreva 1 ou 2 coisas aí importantes na sua vida e que não tem a urgência do agora. Por favor, escreva. Terceiro quadrante. Agora nós vamos para as coisas que não são importantes. Tem coisas que não são importantes, porém, elas são urgentes. Interrupções, telefonemas, relatórios, correspondência ou assuntos estressantes. Tá? Quando você recebe um telefonema, pode ser que não seja importante, mas você atende porque é algo que tem que se fazer agora. Você não vai se planejar, eu vou programar atender esse telefonema amanhã às 5 da tarde. Ele tocou, você atende. Então é um exemplo clássico de algo não importante, porém urgente. Se você quiser, você já pode ir lembrando e colocando nesse quadrante. Mas eu já vou avançar para o 4º quadrante. Tem coisas na vida, preste bem atenção, esse quadrante é perigoso. Nem é importante e nem é urgente. Detalhes. Pequenas tarefas, correspondência sem importância. Correspondência sem importância. Aí pode colocar um monte de rede social aí dentro, que elas estarão enquadradas aí. Atividades agradáveis ou perda de tempo. Tudo isso nem é importante e nem é urgente. O que fazer com essas coisas? Na nossa folha tem, primeiro quadrante, o que fazer? Faça imediatamente. Se a coisa é importante e não é urgente, planeje. Se a coisa não é importante, mas é urgente, você pode delegar para outra pessoa. E se a coisa nem é importante e nem é urgente, elimine, meu irmão. Pode ser que você esteja com muitos acessórios na vida, porque tem despendido o seu tempo naquilo que não é importante, naquilo que não é urgente. Nós precisamos, portanto, categorizar para priorizar. E você vai ver que as suas 24 horas, elas poderão ser usadas de uma forma muito mais qualitativa. Vamos passar. Terceiro ponto, escreva aí, usar as 2 mãos. Passe mais uma vez. Neemias 14:17. Você sabe, a cidade e o templo foram assolados, tudo estava em ruínas, mas o Senhor permitiu que alguns do povo voltassem para fazer reedificação. E na época de Neemias, haviam esses. Em Neemias capítulo 4, versículo 17, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Então eles estavam em edificação e para edificação usavam uma mão.
Mas, quando eles tentavam edificar, os povos em redor, inimigos, queriam que aquela obra cessasse. E aí, eles não apenas edificavam com a mão, mas com a outra mão segurava a arma. A vida é assim. Enquanto nós edificamos, nós também precisamos lutar. Não espere um tempo favorável. Não espere um momento da vida sem pressão para poder edificar. Edifique hoje, amém? A nossa vida do serviço ao Senhor, a nossa vida como estudante, a nossa vida como profissional, nós precisamos edificar lutando. E o Senhor, Ele nos supre com a sua graça. E nós vamos edificar, amém? O ponto número 4, para lidar com as pressões, é ter pessoas ao seu lado. Imagine esse rapaz sem pessoas ao lado dele. Puxa vida, meu Senhor. E a porção que mostra isso muito claro é em Neemias, capítulo 3. Nessa edificação, se você estiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir. Lá no versículo 2, mostra que aqueles que estavam na reconstrução, eles tinham pessoas ao lado. No versículo 2 diz, junto a ele. No versículo 4 diz, ao seu lado. No versículo 5 diz, ao lado destes. No versículo 7 diz, junto deles. No versículo 8 diz, ao seu lado. No versículo 9 diz, junto a estes. No versículo 10 diz, ao seu lado. E no versículo 12 diz, ao lado dele. Amado irmão, jovem, soldado, na nossa vida de serviço ao Senhor, na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional, para lidar com as pressões inerentes a essa vida, tenha irmãos ao seu lado, amém? Você pode convidar alguém que está aí pertinho de você para ser um com você nessa edificação. Aí eu gostaria que você dissesse assim para ele, edifica ao meu lado, vai. A outra porção, eu só gostaria que você anotasse, é em Êxodo 18, do 18 ao 24. Em outro momento você vê esses versículos. Mostra que muitas coisas da nossa vida não é possível fazer só. Nós precisamos de irmãos ao nosso lado. E o último ponto que nós queríamos tratar para lidar com essas pressões é entregar os tijolos ao Senhor. Como é isso? Vamos supor que... Qual é o nome do irmão? Isso. Paulo. O irmão Paulo, ele é um construtor, ele é um edificador. Aí aqui tem uma pilha de tijolos. Aí eu pego um tijolo, entrego para esse primeiro jovem aqui. Isso. Aí ele entrega esse tijolo para o irmão do lado. E assim vai passando, até chegar no Paulo e o Paulo vai edificar. E eu continuo pegando tijolos e entregando. Na vida, todo dia, chega tijolo na nossa mão. Uma notícia inesperada, uma pressão diferente. Seja na vida acadêmica, na vida pessoal, na vida de serviço ao Senhor, os tijolos vêm. E aí vamos supor que você, qual é o seu nome? Sim, Leonardo. Que o Leonardo se recusa a passar esse tijolo que ele recebeu. Aí ele diz, esse tijolo é leve, eu consigo segurar. Aí ele fica. Mas aí eu continuo pegando, continuo entregando, e eles também. E enquanto o Leonardo não reconhecer que ele é insuficiente para segurar esses tijolos, vai ter um momento que a pressão vai ser grande, e ele vai sucumbir diante dessas pressões. Sabe? Tem um dia que chega, vai ter prova. No outro dia, é necessário desempenhar esse serviço. No outro dia, o meu pai adoeceu. No outro dia chega um tijolo. E todo dia, amados irmãos, por menor que seja o tijolo, nós precisamos aprender de uma forma prática, a imediatamente entregar ele para quem sabe o que fazer com eles, que é o próprio Senhor. Em Filipenses, capítulo 4, vamos ler juntos? Daí eu gostaria que vocês ficassem de pé para nós lermos juntos, nesse momento.
Vamos lá. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O próximo tijolo de pressão que chegar, passa ao Senhor em oração. E ainda o último versículo, ainda em pé, por favor. É o próximo slide. Antes do irmão Marquinhos vir aqui dar a sua porção. Esse é um convite especial, e que nessa tarde, todos nós, abramos o nosso coração para esse convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Individualmente, feche os seus olhos, curve sua cabeça e aceite esse convite do Senhor nesse momento. Aceite esse vinde a mim. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus. Aleluia. Jesus é o Senhor. Irmãos, nós ficamos muito felizes em ver vocês aqui. Nós sabemos que alguns chegaram, mas uma boa parte está vindo da conferência de adolescentes, a conferência Geração Santa. Nós sabemos das lutas que vocês têm tido, né? E o sentimento nosso é de que nesse momento vocês possam ser cada vez mais encorajados, para que a vida de vocês seja uma vida totalmente entregue ao Senhor. O Rafa ele começou falando de uma epístola escrita a um jovem, que é a epístola a Timóteo. E é muito interessante que em todas as epístolas Paulo começa como graça e paz. Mas na epístola a Timóteo ele acrescenta uma palavrinha ali, que é misericórdia. E aquele jovem, naquela situação que ele estava, ele precisava da misericórdia. E o Rafael nos conduziu ali nessa porção, de que o Senhor nos concede a sua misericórdia para nós sermos formados na pressão. O Del Fábio veio agora nos ajudar com algumas coisas práticas, para que nós saibamos organizar nossa vida, diante de muitas coisas que vêm tentar tomar nosso tempo, tentar fazer com que nós não tenhamos um rumo claro. E aqui, irmãos, eu queria lembrar vocês de uma coisa que fala sobre você e sobre mim. Por favor, abra a Bíblia em 1 João. Louvado seja o Senhor. 1 João, capítulo 2, o versículo 13, a partir do trecho que fala jovens. Queria que vocês lessem. Acharam? Vamos ler então? Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Vamos ler mais uma vez. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. O 14, a partir da parte que fala jovens também. Diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno.
Fala para quem está do teu lado assim, eu sou forte. Fala mais uma vez com mais vontade. Eu sei que você falou não acreditando no que você falou. Você falou para quem está do teu lado que você é forte, mas você fala assim, eu não sou forte. A diferença nossa, irmãos, para as outras pessoas, é que nós cremos no que está escrito na palavra. Nós não cremos na nossa condição, nós cremos no que a Bíblia diz de nós. Queria que você falasse de novo, para quem está do teu lado, eu sou forte. Mas você é forte por causa de um segredo, que é a palavra de Deus. Abre em Mateus 9. Sabe, irmãos, a palavra diz que com o coração se crê, e com a boca se confessa. Isso quer dizer que a cada momento que nós nos achegamos diante do Senhor, tem que ter dois elementos na nossa vida. Um elemento é o coração. Ninguém está vendo isso. É você diante do Senhor. Mas tem um outro elemento que é a tua boca. A tua boca é um testemunho de que você crê no que você está ouvindo. Por isso que quando nós estamos na reunião, nós falamos amém. Eu queria ouvir da tua boca amém. Eu não sei se no teu coração o que você está exercitando. Isso é uma coisa sua diante do Senhor. Eu espero que você exercite a sua fé. Mas com a tua boca eu quero que você confesse. Então à medida que a gente estiver nas reuniões, e não só aqui, mas nas reuniões da conferência de jovens, que vocês sejam o primeiro a falar amém. Amém. Fala mais uma vez, amém. 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 Mateus 9, versículo 35, diz assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, Senhor Jesus, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas. No meio da pressão, irmãos, a sua sensação, talvez hoje nessa tarde, quando eu pedi para você falar, eu sou forte, você olha para você e fala assim, mas eu estou aflito, eu estou exausto. Esse sentimento que vocês têm passado e que nós temos passado, nesses tempos difíceis, ele acontece na nossa vida. O que nós lemos lá fala que nós temos vencido o maligno. Quer dizer que se nós vencemos é porque foi uma luta. Não foi algo passivo. Eu queria ler algumas porções agora da Bíblia com vocês, para vocês verem como os servos de Deus, aqueles que querem se consagrar ao Senhor, eles passam sim por muitas pressões. Vamos abrir em Salmos 13, o versículo 2. Nós vamos ler uma sequência agora de alguns versículos, irmãos. Eu queria que vocês tivessem com o coração atento, porque esses versículos, eles mostram, talvez algo que você esteja passando ou já passou na sua vida. Aqui é um salmo de Davi, ele diz assim: até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Talvez você já passou por uma situação de tristeza,
que você, quando olha para a tua alma, você luta e você não consegue sair. Isso é na tua alma, não é algo externo. Salmo 22, o versículo 2. Diz assim: Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Talvez você passou por uma situação na tua vida em que você está orando ao Senhor, mas parece que não vem a resposta. Parece que não chega a situação do sossego. Salmos 25, versículo 17. Diz assim: alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Às vezes na tua alma você está sentindo angústia e tribulação por causa da pressão que você está passando. O 19 diz assim: considero os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Às vezes, onde você está, na tua universidade, tem pessoas que te perseguem, e isso te pressiona a tua vida. O Salmo 32, do versículo 3 ao 5, diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Talvez, querido irmão e querida irmã, você está sem vigor, você está exausto, porque tem algum pecado que você ainda não confessou na sua vida. Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. O versículo 6, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Aqui novamente um salmo de Davi, aquele que derrotou o gigante Golias. Ele está aqui falando que ele tinha medo. Ele falou assim: livrou-me de todos os meus temores. Na pressão que ele passou, fugindo de Saul, Davi estava com medo. Salmo 35, 17. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra a alma da violência deles, dos leões a minha predileta. Às vezes a sensação que você tem, jovem, é que o Senhor não está te respondendo, e não é o teu corpo, é a tua alma que está diante de leões para ser atacada. Salmo 42, 5. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Aqui o salmista, ele estava perguntando para ele mesmo. Talvez você já perguntou para você: por que eu estou tão abatido? Por que eu estou tão triste? Por que eu estou perturbado? Quer dizer, dentro de mim, eu não consigo encontrar paz. Às vezes essa é a sensação que você tem no teu dia a dia, no meio das pressões. Salmo 55, de 4 a 5.
Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Às vezes você tem uma sensação de pânico, teu coração começa a tremer, ele treme no teu peito. A sensação que você tem é que se aquilo acontecer, você vai morrer. Se você for para o teu ambiente, se você estiver tendo algum sentimento de fobia, a sensação que você tem é de terror de morte. Se você chegar diante daquilo, a morte vai te alcançar. E é um horror. Às vezes a sensação, irmãos, é de horror. Você na tua alma, no meio da pressão, sente horror. Salmo 69:1. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Às vezes a sensação que você tem no meio da pressão é que você vai morrer afogado na sua alma. Você vê aquela situação chegando, é como se você estivesse num lugar fechado e a água subindo, subindo, subindo. E você acha que a sua alma vai afogar. Vamos para Jó, um livro antes de Salmos, Jó 21. Senhor Jesus, Jó 21, o versículo 6 diz assim: porque só de pensar nisso, me perturbo, e um calafrio se apodera de toda a minha carne. Às vezes tem coisas na sua vida que quando você pensa, dá aquele frio na espinha, né? É como se você arrepiasse, a sua alma ela fica perturbada. São situações, irmãos, que nós passamos, que a nossa mente, parece que você perdeu o controle dos seus pensamentos. Parece que você não consegue mais governar o teu pensamento. É uma perturbação tão grande, que você, de repente você fala assim, por que eu estou pensando nisso? Por que esse pensamento está aqui na minha alma? Tem pressões que nós passamos na nossa vida, irmãos, que são assim. Mateus 26. Mostra o maior momento de pressão do nosso Senhor Jesus. O versículo 36 diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se. O Senhor Jesus, nesse momento de pressão, Ele ficou triste. E a angustiar-se. Ele começou a ficar angustiado. Então lhes disse, aos amigos que o Senhor trouxe ali para orar com ele, ele falou o seguinte: a minha alma está profundamente triste até a morte. A sensação que o Senhor tinha na alma, irmãos, de tristeza tão grande, que estava até a morte.
E o Senhor, quando Ele olha para nós, e quando nós olhamos para nós, e para todas essas situações que eu mostrei, você olha para você e diz assim: eu estou aflito e exausto. Nós olhamos, irmãos, para nós e falamos: Senhor, nós estamos aflito e exausto. As pressões vêm. E eu queria voltar lá para Mateus 9, o versículo 36. Por favor, abram, aqueles que estiverem com a Bíblia. Porque, Senhor, se eu passo por pressão, se eu passo por aflições, se eu chego ao ponto de me exaurir, de estar exausto, como que eu posso ser forte para vencer o inimigo? Aqui, irmãos, diz assim: elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Abre em Salmo 23. O que nos faz, irmãos, muitas vezes sucumbir no meio da pressão, não é a pressão. É que nós nos esquecemos que nós temos um pastor. A Bíblia no Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fala para quem está do teu lado esse versículo. Ainda que você esteja passando por um momento de aflição, você tem um pastor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Querido irmão, querida irmã, ainda que você esteja em alguma daquelas circunstâncias que eu li, se você estiver junto do pastor, ele vai refrigerar a tua alma. E ele vai te guiar pelas veredas da justiça, por amor do nome dele. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O nosso Senhor Jesus, quando Ele passou ali pelo Getsemane, a certeza que Ele tinha, era que Deus iria cuidar dele. A pressão vai existir. A pressão é que não vai nos dar a forma que Deus quer dar para a gente. Mas nós precisamos lembrar que nós temos um pastor. Abre em 1 Pedro. Capítulo 2. Senhor Jesus. Versículo 25. Diz assim: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos ler junto esse versículo? Vamos ficar em pé e ler junto esse versículo. Mas eu quero que vocês usem o seu coração e a sua boca. Amém? Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos ler mais uma vez bem forte. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Às vezes a nossa oração é: Senhor, tira o problema, tira a pressão. Querido jovem, nós queríamos que vocês mudassem a perspectiva de vocês depois de hoje.
Nós queríamos que vocês olhassem: Senhor, o Senhor é o meu pastor. Eu não quero olhar para a pressão. Existe um engano, irmãos, de que a vida deve ser fácil. Existe um engano de que a gente não passa por luta. Mas não prometeu Deus céu sempre azul. Deus nunca prometeu isso. Mas Ele prometeu que Ele seria o nosso pastor. E sabe, querido jovem, é o pastor da sua alma. É aquilo que ninguém vê. A angústia que você está passando agora. Você tem um pastor e bispo que você pode colocar para Ele. E esse pastor e bispo da nossa alma, irmãos, louvado seja o Senhor. Olha Salmos 95. Versículos 6 e 7 diz assim: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Nós ficamos olhando para a pressão, irmãos, e ficamos paralisados. A gente só considera a pressão. E você olha para aquele problema faz a tua vida parar. Você olha o teu pecado, ao invés de você confessar e avançar, eu e você às vezes paramos e ficamos: puxa, isso aqui não tem como mudar. Tem sim. O que nós temos que fazer é nos ajoelharmos diante do nosso Senhor. O Senhor que nos criou. Porque Ele, versículo 7, Ele é nosso Deus. E nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Você não está solto. Você não é uma ovelha sem pastor. Você está na mão de Deus. A sua alma está na mão de Deus. Aquela angústia, aquele temor, tremor, aquele horror, aquela sensação de solidão, ela não é real, porque você está na mão de Deus. A tua alma tem pastor e bispo. Salmos 33. Versículo 18. Louvado seja o Senhor. Irmãos, aqueles que creem enxergam as coisas diferente. Aqueles que creem, mesmo quando olham para as suas fraquezas, eles têm a certeza de que Deus vai mudar isso. Salmos 33, 18 diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. O Senhor está olhando para você. Sobre os que esperam na sua misericórdia. Graça, misericórdia e paz. Foi isso que Paulo deu para Timóteo. Para livrar-lhes a alma da morte. E no tempo de fome. Ninguém falou que não vai ter fome. Conservar-lhes a vida. No tempo de fome, vai ter vida. No tempo que você estiver passando por uma pressão, você vai olhar e falar: está tudo seco. Fica tranquilo, o pastor vai te dar vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Apocalipse 5. Nós precisamos conhecer, irmãos, o nosso pastor. Ele cuida das suas ovelhas. Ele sabe quando nós estamos exaustos e aflitos, porque Ele passou por tudo que nós passamos. Versículo 6. Então no meio do trono e dos 4 seres viventes,
e entre os anciãos, de pé, um cordeiro. Era uma ovelha que nem eu e você. No versículo 5, quando ele relata como o leão da tribo de Judá. Mas no versículo 6 ele vê um cordeiro. Ele vê alguém que passou pelas mesmas aflições que eu e você passamos. Um cordeiro como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Se o Senhor te enviar para pregar o Evangelho em outro país, o Espírito está em toda a terra. Lá Ele vai ser o teu pastor. E esses olhos do nosso Senhor, irmãos, Ele tem uma característica que está em Apocalipse 1, o versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Se você olha para a sua pressão, aquela que você está pensando nesse momento, e você fica olhando só para aquilo, irmãos, vai ser que nem aquela figura que o Del Fábio mostrou, você curvado com um monte de pedra nas tuas costas. Mas quando você lembra que é uma ovelha, que está na mão do pastor, e você se achega ao pastor e bispo da sua alma, você descobre que ele está olhando para você. E que ele olha para você como um cordeiro, alguém que passou por tudo o que você está sentindo. E aquele olhar, ele começa a fazer algo com você e comigo. Ele queima o nosso interior. Ele tira toda a apatia. Ele nos dá esperança. Ele inflama nosso espírito. Ele tira um perfeito louvor da nossa boca. E aquilo queima o nosso interior. E nós, nesse processo de nos achegarmos ao trono, irmãos, nós encontramos ali também em Apocalipse 4, o versículo 5, diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Nosso sentimento, irmãos, é que não tem uma geração que olha para a pressão, mas tem uma geração que se achega ao trono de Deus. Uma geração que queima, que no meio da pressão pega fogo. Em Romanos 12, mostra qual deve ser a nossa postura no meio da pressão. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, 1, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No meio da pressão que você está passando, você pode tomar a forma desse mundo, mas você pode se consagrar. Você pode se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí você vai provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos voltar para 1 João.
capítulo 2, versículo 12, versículo 14, perdão, a parte dos jovens. Queria que vocês ficassem em pé. E cientes de que mesmo com as fraquezas e aflições que nós temos um pastor. E lessem comigo esse versículo, mas usando todo o teu coração. E toda a tua boca também. Para que o inimigo saiba que você crê, que você é forte. Não por causa de você, mas por causa do pastor e da palavra de Deus. Vamos ler junto da parte de jovens para frente, amém? Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Mais uma vez, jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Mais uma vez, jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Ainda em pé, abre a tua Bíblia em Zacarias. Senhor Jesus, Zacarias é o penúltimo livro da Bíblia, do Velho Testamento, perdão. Capítulo 10, o versículo 2. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Acharam? Diz assim: porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores, e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Os ídolos, irmãos, esse mundo está falando tudo mentira para vocês, de que a pressão vai acabar com a vida de vocês, de que você não tem socorro na aflição que você está passando. Se você crê nisso, você fica como uma ovelha sem pastor. Mas vocês têm pastor. Nós temos pastor. E olha o que acontece com os que têm pastor, versículo 5. E serão como valentes, que na batalha pisam aos pés aos seus inimigos na lama das ruas. Pelejarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Você pode estar olhando para a tua pressão e falar que aquilo está montado em cavalo, que é muito mais forte que você, mas você tem um pastor. Você não é uma ovelha aflita e exausta, você é um valente, você tem força, você crê na palavra, e quando você é um valente, você vai para a batalha. Você não é valente que fica parado. Você não é um valente que fica chorando. Você sim tem suas lágrimas, mas depois que você chora diante do pastor e bispo da tua alma, você se levanta e você vai para a batalha, porque você e eu temos a promessa da vitória. Amados, vamos parar de andar aflito e exausto. Nós temos pastor. Tem pressão, tem tribulação, vai ter sensação de solidão, sensação que o Senhor não me ouviu. Mas você e eu somos aquele que cremos no que está escrito. Vamos ler junto de novo o versículo 5, com o espírito bem forte. E serão como valentes que na batalha pisam aos pés aos seus inimigos na lama das ruas. Pelejarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Queridos, que na reunião de amanhã, os irmãos que chegarem, sejam aquecidos pelos valentes que têm um pastor.
que vocês inflamem, tirem aqueles que chegarem aflitos e exaustos dessa condição, porque nós temos um pastor e nós temos um bispo da nossa alma. Ora com quem está do teu lado, se consagrando, falando: Senhor, eu rejeito toda aflição, toda exaustão, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquece meu espírito, Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Nós vamos terminar com uma oração. Quero orar por vocês. Posso orar por você? Então fique em pé que eu quero orar por você. E depois da oração nós vamos terminar cantando um hino, declarando que a nossa única vida tem um sentido e tem um dono. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por cada um desses irmãos. Senhor, nessa fase da vida, Senhor, de entrar na faculdade, Senhor, de viver a vida universitária, Senhor, por causa da sua formação humana, Senhor, o Senhor está com eles. Senhor, confiamos em Ti e entregamos cada um deles nas Tuas mãos. São as ovelhas do Teu rebanho. Senhor, cuida de cada um. Senhor, protege cada um, encoraja cada um. Tu és esse Pai de misericórdias, Deus de todo encorajamento. Tu és esse pastor e bispo das nossas almas. Obrigado, Senhor. Tu és esse que nos conduz em triunfo até a Tua volta. Obrigado, Senhor. Podemos ficar abatidos, mas não seremos destruídos. Obrigado, Senhor. Temos a Tua vida, essa vida indissolúvel, essa vida poderosa, Senhor, trabalhando em nós, nos ganhando, nos salvando, se tornando uma conosco. Obrigado, Senhor. Te amamos, Senhor Jesus. Abençoa cada um deles. Senhor, entregamos cada jovem, cada irmão e irmã na sua universidade, que o Senhor possa cuidar de cada um, supri-los e sustentá-los. Jesus é o Senhor. Amém.